Hoje, 3 de junho, comemoramos o dia do RH. Isso, profissional do RH. Profissionais aí que trabalham na área de recursos humanos. E convidamos... O José Rosig... fala o nome completo aí que eu conheço mais por Gé. José Benedito Rossinelli. Exatamente. Ele só fala José Rosignelli. É italiano ou não? Bom dia. Sim. Bom dia, Gé. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Jé. Bom dia aos ouvintes aí da FM Raiz de Capivari. Gé, pra gente começar, vamos explicar qual é a função, qual é o trabalho do profissional do RH, qual é o seu trabalho atualmente? O trabalho meu atualmente eu atuo mais hoje como consultoria, suporte, orientação e conselho em gestão de pessoas para as empresas, né? E o perfil do profissional de RH, ele mudou aí durante as décadas, né? Desde 1900 até 1930, com a primeira era, depois da 1930, mais um pedaço com a geração Getúlio Vargas, CLT, depois vem vindo com o processo pós-guerra, e mais recentemente, não vamos falar todas aí, ele mais assim do ano de 1990 para cá, ele se tornou mais estratégico. O que quer dizer? Ele não deixa de ser aquela pessoa, a figura que se falava muito, o Jerobal Pascoal, chefe do pessoal, que passava por ele aí a demitir, dar punições, né? E hoje ele tem um papel muito mais estratégico. Era o setor mais temido, né, da empresa. Mas não deve ser, né? É o setor que ele deve, não é o dono das políticas, mas é um zelador das boas políticas e as boas práticas de gestão de pessoas, né? Então, seu papel verificar o ambiente interno, proporcionar um ambiente de engajamento, bom desenvolvimento da liderança, manter e reter talento das organizações, sempre alinhado aí com as melhores práticas e, logicamente, respeitando muito aí a cultura da empresa, que é fundamental, né? E esse é um papel, exige muito, né? Nós estamos passando aí por mudanças significativas, inclusive nas gerações. Hoje a gente vive aí e convive, né, com a geração Z, que são os jovens, os nascidos aí a partir de 1996, e que já vem aí bem embarcado na tecnologia, que é a geração que está definindo aí a gestão de RH mais estratégico, malhados aí em IA, Analytics, né, gestão Analytics e outras informações importantes, automatização do trabalho, robotização, mas sempre tem atrás disso um profissional, uma pessoa, e eu costumo dizer, lá não tem mão de obra. Nós temos dentro das organizações cabeças de obra, pessoas que pensam e que tem que trabalhar em prol dos resultados, né, para que possa sustentar essa carreira, essa cadeia econômica aí em todos os lugares aí do mundo. Isso que eu quero perguntar para você, né? Você, pela sua experiência, acredito que passou por desafios, né, lá do início e agora hoje, né? Como que você vê a evolução do papel do RH nas empresas nos últimos anos? Tem evoluído bastante, né? E aí, respeitando as culturas empresariais, ele se torna cada vez mais estratégico, ou seja, ele tem que estar alinhado às estratégias maiores do estratégico das organizações, para principalmente promover o desenvolvimento, o engajamento, a retenção e a manutenção das pessoas, dos profissionais dentro das organizações. E saber lidar com tudo que você acabou de falar aí, né? Saber de lidar com tudo isso. Tudo isso ainda tem lá, vamos dizer assim, não é os penduricalhos, mas tem as partes operacionais, que são os processos assim mais operacionais, folha de pagamento, gestão, às vezes tem empresas que conjugam aí a parte de segurança, saúde, medicina do trabalho. Hoje tem o ESG, né, que é meio ambiente, saúde, segurança, toda essa questão, governança corporativa. Isso é um papel muito importante, principalmente nas empresas que já têm ou estão estabelecendo conselhos, né, administrativo dentro das empresas, onde tem diretores que são CLT, estatutários e órgãos colegiados aí de conselho, né? Então, hoje é um papel importantíssimo do gestor de pessoas. Hoje o nome tem, inclusive, estão mudando bastante já a nomenclatura, já se fala gestor de gente, gestão, né? Capital humano. Essa palavra capital humano, ela não pertence aí, vamos dizer assim,
a empresa, eu costumo dizer, o capital intelectual é do profissional, né? A empresa, ela faz uso dele bem feito, né? Graças às suas boas práticas, às suas boas políticas de gestão de pessoas. E como que esse candidato ele é analisado aí para vocês poderem, né, integrá-los na empresa, né? Quando há uma procura de um determinado trabalho. Marquinhos, já, assim, existem várias fórmulas de fazer análise de critérios, pessoas, né? Os critérios aí de currículo. É baseado basicamente nos requisitos que o perfil, os requisitos do cargo exigem, né? Então nós temos que olhar lá o perfil. E quando a gente fala perfil, nós vamos olhar um pouquinho mais na parte comportamental, que é uma parte mais complexa de você avaliar. Por mais que existam aí DISC, são ferramentas mais usadas, o DISC e outros testes assim psicológicos que são aplicados, eles não te dão assim uma exatidão, né, daquela pessoa, né? Porque às vezes eu costumo dizer, você contrata uma pessoa pela sua experiência e você acaba desligando ela pelo seu comportamento. Sim. Então é muito complicado isso, né? Mas é assim que segue. Você vai analisar primeiro uma parte do comportamento, seu histórico, às vezes um pouquinho até da história, de onde ele veio, né? Sua origem, e o seu desenvolvimento profissional baseado em suas experiências, mas principalmente nos seus resultados, né? Que ele trouxe, que ele contribuiu por onde ele passou. Tá? Então isso aí é fundamental para uma boa análise de um profissional no seu processo seletivo. E hoje nós vivemos assim uma situação bastante, vamos dizer assim, delicada, não só, vamos dizer assim, aqui no Brasil, Capivari, no estado de São Paulo, é um pouquinho de um apagão, né, de profissionais qualificados, né? É uma disputa muito grande. Hoje eu costumo dizer que os recrutadores, eles um pouco atrás, né? Nós que somos aqui jovens há mais tempo dizendo isso, ele tinha assim, para uma vaga, ele tinha 3, 4 pessoas para escolher. Hoje isso está um pouco mais delicado. E em alguns momentos o profissional de recrutamento e seleção, ele acaba quase que tendo que vender a vaga para o profissional quando ele identifica que aquele profissional ele tem os skills mais apropriados para a vaga, ou seja, quer seja comportamental e quer seja técnico a sua experiência, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem assim, no âmbito, nós temos assim inteligentes, que todos nós somos, mas tem a sabedoria, que é mais importante você analisar. E a sabedoria, ela está baseada nos interesses comuns, né? Quando que você fala da inteligência, né, que é a sagacidade, às vezes ela está baseada em posicionamento. E isso gera um pouquinho da questão do poder, que não é tão legal assim, né? Você tem que trabalhar mais, talvez, com aquela autoridade da pessoa, que ela tem o domínio. Não é essa autoridade de ser uma pessoa que tem o cargo, né, um juiz, uma autoridade. Autoridade, assim, que ela respira aquilo, que ela exala aquela experiência e que ela consegue fazer aquilo disseminar dentro da organização. A questão do RH a pessoa fala que conhecimento é tudo, né, para trabalhar, mas às vezes não é só o conhecimento. A pessoa, se ela não tem um bom envolvimento com a equipe, se ela não trabalha, não serve também, porque às vezes o conhecimento não vai levar ela a crescer dentro da empresa e ajudar a empresa a crescer também, né, José? Sim, já, perfeito. E assim, existe uma ferramenta que é de conhecimento de todo mundo, que se chama o chá, né? Eu costumo dizer, a uma pessoa que tem competência instalada, ela costuma tomar bastante chá, né? E o chá não é esse chá que a gente costuma comprar em saquinho, ou ter um chá de erva doce, de erva cidreira, né? O chá é o C, o H e o A, né? Que o C de conhecimento, que é o do saber. Eu sei. Sim. O H é das habilidades. Aquilo que ela foi treinada é o saber fazer. E o A é da atitude. Eu quero fazer. A pessoa, ela pode ter conhecimento e ter habilidade, mas se ela não tem atitude de querer fazer, ela não tem uma competência completa. Tá? Aí é que reside realmente a aplicação aí
uma gestão por competências dentro da organização, das organizações. Boa essa, Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso, correto. Outra coisa que eu queria comentar, o senhor falou sobre a geração Z. Tem estudos que chamam a geração de nem trabalha, nem estuda. Tem também conversas que a gente às vezes ouve, ou por próprios vídeos da internet, que as pessoas falam que essa geração às vezes é difícil de lidar, porque chega achando que sabe de tudo, não aceita uma opinião, que às vezes é contrária, ela fala, não, mas eu aprendi de outro jeito. Como é lidar com essa geração e que dica você dá para essa geração que está buscando o seu primeiro emprego? Jean, você tocou num assunto de suma importância hoje, né? A gente está falando na geração Z e está chegando aí a geração Alfa, que ela é os nascidos a partir de 2012. Uhum. Essa geração ela vem ainda mais embarcada, ela já vem, como se dizer assim, sentada dentro aí da tecnologia, já nasce com ela, né? Sim. Existe realmente a diversidade aí em relação à geração Z, porque é uma geração assim despendida a questão dos valores. Então as empresas elas buscam de toda forma implementar programas, ferramentas de engajamento, de retenção e manutenção. Eu respeito muito aí quem fala nem estuda, nem trabalha. Isso é um fato que está sendo pensado, porque nós temos, aí envolve um pouquinho de questões socioeconômicas e políticas do país, tá? Porque as pessoas elas querem ter um ganho rápido, né? E as empresas sofrem porque essas pessoas elas buscam empreender, mas em nenhum momento elas não se preparam, então elas vão aí fazer aí ser empreendedor aí na internet, e, às vezes tem um jogo do tigrinho que ela vai ganhar mais. Sim. Ou coisa. Ela pensa no aqui e agora. Ela não está pensando no seu futuro, ou seja, como vai chegar lá na frente para ter aí um desenvolvimento. Ela vai ter que necessariamente passar por um processo de aposentadoria, e isso também tem um pouco de vínculo, e muitas vezes aí a gente percebe isso em relação aos programas sociais que o governo tem propiciado isso para manter essas pessoas, e isso que está prejudicando com que essas pessoas não adentrem no mercado de trabalho. Então eu costumo dizer que é um misto, é um pupurri de coisas que tem. E para você lidar com elas, exatamente, você tem que lidar com gerações dentro das organizações. Você tem também as dificuldades com as pessoas que são mais experientes, sim, também que tem aí, às vezes, dificuldade de transferir a sua expertise, a sua experiência para outros. Então o profissional também vai aqui uma reflexão, que quanto mais ele treina outras pessoas jovens, ele consegue fazer isso, ele está galgando espaço dentro das organizações. Porque o maior desafio hoje, por exemplo, quer seja de um operador ou de um líder, é formar pessoas iguais, diferentes ou melhor até que ele, né? Então tem que ter esse sentimento que eu não vou perder, eu vou ganhar, né? Então, mas exatamente, porque eles vêm hoje e com o tempo aí pós-pandemia, que proporcionou aí os trabalhos home office principalmente, né? As pessoas também buscam ter, o jovem hoje, não, a primeira pergunta que às vezes, dependendo do cargo que ele faz, não numa indústria que você precisa ali da mão de obra ali no seu posto de trabalho para a cadeia produtiva, junto às máquinas, mas tem home office, é híbrido, não vou e tal. Por incrível que pareça, hoje eu estava vendo uma matéria que está falando exatamente sobre isso. Existem alguns profissionais que estão preferindo se demitir do que sair do home office. Olha que absurdo que chegamos, hein? Sim, nós estamos chegando a isso. Mas está havendo uma pequena mudança já de retorno aí, porque tem coisas que deram certo e tem coisas que não funcionaram. Depende muito aí da organização. Porque é muito frio, né? Você participar de uma reunião, você está lá onde você exige o olho a olho nas pessoas para que ele tenha, fazer isso à distância, né? Através de uma tela que você está olhando lá, e às vezes o calor humano é muito mais importante, ele faz muito mais sentido do que uma discussão, uma reunião aí via tecnologia aí, proporcionadas aí por Google Meeting, qualquer outras ferramentas. O RH sofreu então com o home office? Sofreu mais que outras profissões aí ou não?
Não posso dizer que sofreu, né? É uma questão assim de necessidade que houve, né? Volto a dizer, tem situações que são benéficas e tem situações que as empresas precisam revisar. Você pergunta, é bom ou é ruim? Eu sempre costumo dizer, é assim, né? As coisas, quem avaliam são realmente a organização dentro do seu papel estratégico. E muitas vezes para as empresas é bom ter um misto, um híbrido, né? Porque talvez ela consiga manter as pessoas, a retenção dentro das organizações. Então, um papel importantíssimo, né, de recursos humanos numa empresa aí, né, Jabordini? Para contribuir para o bem-estar dos colaboradores, acredito que seja importante, né? Com certeza. Eu queria entrar na questão de currículo, porque às vezes tem a dificuldade quem vai fazer o seu primeiro currículo, do que colocar. O menos é mais ainda, porque tem gente que gosta de encher o currículo com um monte de coisa que às vezes o RH nem tem tempo para ficar vendo tudo, Perfeito, não é isso? Exatamente. Quanto menos é melhor, o que colocar nesse currículo? Você tem que ser bem objetivo, né? Bem objetivo. Tem pessoas que colocam fotos, né? E eu vejo aí muito, principalmente foto, dou um recado aqui para os jovens de primeiro emprego, né? Colocam aquela foto assim, tipo fazendo uma foto, né? Olhando para o celular. Um selfie. Um selfie, né? Isso não é legal. Isso não é legal. O currículo não exige foto, né? O currículo exige dados importantes para uma análise. Seu nome, seu contato, seu endereço, sua graduação da menor para a maior, o objetivo, a área que você quer atuar, num primeiro momento, depois um resumo das suas qualificações e principalmente colocando ali, se você tem, resultados que você obteve nas suas experiências anteriores, desde que eles sejam concretos, verdadeiros e que você possa exemplificar durante seu processo seletivo de entrevista numa organização. E por final, aí a sua experiência nas empresas, o seu cargo, aquilo que você desempenhou, para realmente ter aderência à vaga que você está se aplicando, mas sempre observando os requisitos de quem está divulgando a vaga. Ele não é muito mais do que isso, tá? Não é muito mais do que isso. As pessoas também colocam lá perfil comportamental, olha, eu sou uma pessoa comunicativa, sou isso. E às vezes eu tomo muito cuidado porque as pessoas vão elaborar currículo em empresas ou lojas e que se tem currículo aqui, eu faço o seu currículo. E muitas vezes eles nem leem, pegam lá e às vezes o currículo vem com informações de outras pessoas, errada, até o sexo, né? O cara é de uma determinada orientação sexual, o sexo vem outro, né? Nome errado, informações incorretas, poxa, mas isso eu não vi. Às vezes o período que ele trabalhou numa empresa. Então a consistência de um currículo ela deve ser baseada dessa forma, que você também leia ele bem, se ele está aderente àquilo que você vai se submeter a um processo seletivo, onde virão as perguntas em cima do seu currículo, tá? É isso que a gente orienta aí para uma boa elaboração do currículo. Teoria é uma coisa, a prática O papel aceita tudo, como dizem, né? Certeza, e ser verdadeiro é o melhor, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu já não sei quantos milhares de entrevistas eu já fiz entre o nível operacional, a nível estratégico, a gente atua um pouco mais hoje, né? Que os níveis você varia aí a sua forma de agir durante um processo seletivo, né? Mas a gente identifica muita coisa que poderia ser melhorada. Fica aí uma dica às pessoas. Primeiramente, leia. Se você pediu para alguém elaborar seu currículo, leia, volta com a pessoa, olha, isso aqui não está legal, vamos mudar. Porque ela é a sua primeira impressão sua imagem que chega dentro das organizações. É o cartão de visita, né? Correto. E manter as redes sociais atualizadas? LinkedIn, funciona? Muito, muito, muito. Eu sou um fã do LinkedIn. Eu aproximadamente devo chegar aí 7 mil nos próximos meses aí usuários. Eu tenho uma meta aí ainda desse ano, talvez, de chegar a 10 mil, porque eu uso ele muito como uma ferramenta. Eu tenho uma forma de buscar profissionais dentro do LinkedIn, principalmente os níveis técnicos e estratégicos.
Nós estamos falando de especialistas, engenheiros, Sim. gerentes, supervisores, diretores de empresa, né? E diretores ainda não, você tem mais processos aí que você vai trabalhar com hunting, né? E são cargos mais, vamos dizer assim, mais complexos de se trabalhar. Mas o LinkedIn ela é estritamente profissional. Lá não permite você ter mensagens como você tem aí no Instagram, no Facebook, né? e qualquer outra coisa. Lembrando que o LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social, mas que funciona mais para questão empregatícia, né? Você mostra seu currículo, você fala de você, os seus trabalhos, né? E aí está, é a tua cara que está lá, né? No teu perfil lá. Por isso você tem que sempre cuidar dele, atualizá-lo, né? Para que você seja bem visto quando alguém aí está buscando profissionais, principalmente via LinkedIn. Entre uma pessoa técnica, estudada, e uma pessoa que tem uma certa permissão de executar determinadas tarefas, mas não estudou, qual você agregaria ao seu grupo de trabalho? Marquinho, vamos dizer assim, hoje, não vou falar que aqui que é verdadeiro, tá? Existem já estudos ou pensamentos em relação aí às universidades, às faculdades, né? Tem muitas faculdades aí, e algumas públicas inclusive, nem vestibular faz mais, com cotas lá para que as pessoas venham, tá? É lógico que a sua formação nível superior, ela ajuda muito, né? Mas desde que você realmente tenha um bom desenvolvimento na prática, tá? Eu praticamente na minha vida profissional executivo de RH, mais de 40 anos, próximo aí eu falo que eu não vi o dilúvio, mas eu pisei no barro, né? Uhum. A gente vê assim muitos profissionais que com experiência formada no dia a dia, com muita capacidade, com muita sabedoria para agregar resultados, né? Mas depende, eu não vou dizer se isso é melhor ou esse é pior. Vai depender do contexto aonde você tenha, né? aonde você quer. Porque você tem vagas, por exemplo, você precisa de um engenheiro projetista. Bom, eu não tenho, tem alguém que ele desenvolveu na prática isso, ele conhece bem, ele tem um bom curso aí de SolidWorks, de Inventor, de CAD, ele desenvolve bem. Logicamente, ele vai ter uma oportunidade. Porém, a carreira dele vai estar um pouco limitada frente a um engenheiro também que foi formado e tem também a mesma desenvoltura, né? Então, isso aí essas análises que são feitas, tá? Depende muito do contexto, Marquinhos. É que nem você falou no início da conversa, né? Você convida o candidato a entrar e depois, como é que foi o papo que você falou? E depois tem que se convidá-lo a se retirar, né? De uma certa forma. Sem dúvida, você contrata pela sua experiência e você demite ele pelo seu comportamento. Comportamento, certíssimo. E não esqueçam do chá, que essa aí é muito boa, né? Vamos repetir, Gé. O chá. O chá? Conhecimento. O chá é uma matriz de habilidade aí, que inclusive ela é baseada bastante em plano de carreira, né? E o plano de carreira por habilidade, ele foi desenvolvido pelo Senac, no estado do Rio Grande do Sul. É muito usado aí pelas organizações, principalmente no ambiente operacional, né? O chá, ele é o C de conhecimento. Eu sei, né? Eu sei, vamos dizer assim, eu estudei pescaria em profundidade 100 metros em alto mar, né? Em águas profundas. Daí eu sei, tenho conhecimento, porque eu li. Mas aí tem habilidade, o treino. Eu não fui lá mergulhar, não sei. Então você só tem o conhecimento teórico, né? Então é isso que distingue. Então o C de conhecimento é o saber. O H de habilidade é o A do treinamento, é saber fazer. Você treina. E eu costumo dizer que a área geográfica do erro é durante o treinamento, porque quando você está no dia a dia já, você tem que ter uma assertividade igual uma manutenção de avião, que não pode ter falha, né? Então aí é onde reside a habilidade. E o A de atitude, né? Eu sei e sei fazer, mas se eu não quero fazer, aí está relacionado ao comportamento. Tem pessoas, por que eu vou fazer isso? E isso está ligado ao comportamento humano, né?
Então, eu costumo dizer, tem sempre aquelas pessoas do SFA, né? Isso aqui sempre foi assim, não muda, quebra, né? Porque aí está ligado aí também outro conceito de resiliência e resistência. Porque a resiliência, ela faz com que o indivíduo, a gente consiga voltar ao nosso estado normal, mesmo sofrendo os impactos, as pressões do dia a dia. E a resistência a gente quebra, a gente vira um caco, vira um mosaico, aí precisa catar os cacos aí. Então, esse é o cuidado que eu oriento aí aos profissionais. Perfeito. Muito obrigado por esse conhecimento que você dividiu com a gente, que é interessante. Papo bacana, hein, cara? Pode ficar à vontade, gente. Eu queria aqui, nesse dia 3, né, existe aí uma discussão um pouco, né, o dia 3 de junho, ele foi criado em 1976, quando criou-se a Organização Mundial aí dos profissionais, dos grupos de RH, mas em 2019 houve uma mudança, houve uma mudança e ainda se fala que está sendo mudado para o dia 19 de maio, inclusive a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, que do Brasil, também considera dia 19 de maio, mas eu vejo assim mais o dia 3 de junho mesmo, como celebrar essa data. E eu queria deixar aqui um abraço, um carinho todo especial a todos os profissionais de RH aí do Brasil, em especial os colegas meus aí de profissão da região e aqui de Capivari, todas as pessoas aí que eu tenho um carinho muito especial. Tem pessoas aqui muito competentes, muito boas, né? E eu desejo aí um dia abençoado aí para todos esses profissionais aí que estão no dia a dia aí trabalhando com essa questão aí, essa atividade tão complexa nos dias atuais. Até mesmo pelo fato de 3 de junho ser comemorado uma data global, né? Que reconhece a importância desses profissionais, né? Na gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos e também construção de ambientes de trabalho mais humanos e produtivos. Valeu, Gé. Obrigado pelo papo. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Recebemos aqui o José Benedito Rosignelli, que é consultor de gestão de pessoas.